Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilidade? Me chamo Felipe Torino, aqui mais um estudo de mercado na Smart Money Club, e hoje foi um movimento muito top, aconteceu várias oportunidades, eu vou falar para vocês poderem ali mapear e ver no seu gráfico ali na estrutura as melhores oportunidades, as melhores regiões, tá certo? Então eu vou falar do Ibov, do mini índice e também do mini dólar. Inclusive, eu quero deixar claro aqui que nós somos a única escola especializada em Smart Money Concept do mundo, do Brasil, de qualquer lugar, meu irmão. Por quê? Porque a gente fala exclusivamente do modelo de análise, do modelo institucional, né? Da análise institucional, que é o SMC. Então, fique atento aí, porque eu vou mostrar as regiões, marcar tudo direitinho. Esse vídeo você pode mandar para quem você quiser, inclusive na descrição dele você também pode estar participando da nossa comunidade gratuita. E você, caso queira ser um membro, tá certo? Um assinante, você está dentro, tem um link também na descrição para você poder assinar a nossa escola também, beleza? Então vamos lá para o vídeo, para o gráfico, simbora! Gente, olha só o que está acontecendo aqui no Ibov, né? Nada mudou, né? Nós temos esse range, claro, na subestrutura, no fundo, a gente tem esse fundo aqui também para poder mudar o caráter desse movimento, para mitigar esse range todo, tá certo? Nós estamos em topo de mercado, então nada mudou, tá? Acabou de capturar também, vou até tirar isso aqui, e aí nós temos esse último boss para cima, e toda essa movimentação para poder recuar esse ponto, tá certo? No Ibovespa nada mudou, a gente tem que ficar atento de fato, porque já é uma captura, na verdade, de um equal high que tem aqui, ó, nessa estrutura, tá bem? Inclusive parando ali em um ponto bem interessante à esquerda do gráfico, é justamente essa estrutura aqui, ó, tá vendo? Esse ponto aqui é uma estrutura de order block, justamente para capturar essa liquidez. Então agora é um movimento que ele tende, lógico, a reverter esse ponto. Só que ainda acredito em uma possível alta para poder finalizar essa movimentação e mitigar até pelo menos ali os 50%, assim um pouco de 50%, para poder começar o processo de mitigação. No mini índice hoje vai estar uma bagaceira aqui, está tudo marcado, só que é o seguinte, eu vou explicar para vocês a racionalidade do trade de hoje, tá? Inclusive eu estava ao vivo com o aluno, e aí eu cantei essa operação ali, meu irmão, no ato. Cara, que mágico, foi muito top, porque eu falo, né, falando para ele, cara, eu amo o que eu faço. Sinceramente, se você não ama o que você faz, você, pô, tá no lugar errado, entendeu? Então, assim, é muito importante você ter essa consciência de que trade ele não é um jogo de aposta, aí como tem aí 11 empresas que estão caindo aí, né, com o negócio de aposta, de cassino e tal, essas coisas não entrar nesse método, mas, meu irmão, quando você quer realmente aprender a ser um profissional, você vai na raiz, entendeu? E você tem um modelo de análise que, cara, possibilita vários movimentos. O primeiro trade que eu observei, né, que eu cheguei até a comentar, que de fato foi o que aconteceu, foi esse aqui, ó, esse primeiro trade aqui, ó, tá? Que de fato ele vem aqui em um imbalance. A partir do momento que ele quebra, falha um swing, tá certo? É uma estrutura de swing, ele faz o famoso SMS, tá bom? Ele falha esse aqui, ó, ele possibilita um novo range. Acima desse range tem esse imbalance, e aí é um trade bem top também para você poder pegar esse trade aqui, ó. Um trade que ficaria de um stop bem curto. Acima desse imbalance você tem ali 100 pontos. E você surfaria até a estrutura desse movimento, justamente acreditando lá embaixo, ó, um trade de 5,85 para 1. Tá 6 para 1, tá? Ou 5 para 1 também. Então, você que vê aí. Então, esse foi o primeiro trade que aconteceu. Beleza? Bem simples. Perceba que a gente tem uma estrutura de uma falha de swing, ou seja, são esses swing points à frente. E aí, o que é que tem? Deixa eu falar para vocês aqui, tá? O detalhe, essa questão aqui, eu não vou entrar em detalhe nessa parte, mas era o que eu queria que acontecesse. Eu vou explicar para vocês, para vocês entenderem, tá? Quando ele faz esse movimento que ele quebra essa estrutura, automaticamente eu recebo uma outra mensagem de um outro aluno falando o seguinte: Felipe, order flowzinho daquele jeito que a gente gosta? Exatamente. Se ele tivesse fechado aqui, ó, nós teríamos uma liquidez aqui acima desse ponto. Acima dessa região nós teríamos esse order block, ou até mesmo o imbalance que a gente refinou ali aqui um pouco mais acima. E aí se ele viesse buscar aqui, ele faria isso, ó, para poder seguir o movimento para queda. E aí ele não faz isso, né? Ele rompe fundo e vai-se embora. E aí a gente anula esse trade, pensando em que lá nessa estrutura principal, ó, que de fato é esse range aqui. Esse range, ó, que você vê que tem aqui 1 minuto, perdão, 1 minuto, ó, tem aqui o 100%, né? O 50% e o zero lá, que é de onde iniciou ali a puxada desse movimentação aqui dessa caixa de ganho.
Então você tem essa estrutura. Então esse movimento foi um movimento de mitigação e estava claro que ele viria em um ponto. Só que existia ali para você poder pegar um trade na antecipação, existia essa possibilidade. Porém, tinha essa liquidezinha aqui, ó. Ela foi capturada ali, cara, quase não foi, né? Bem dizer, ela foi capturada aqui, ó, com a liquidez capturada, tá certo? Então aqui nesse ponto, ó, o que é que a gente tem? A gente tem uma captura, esse order block aqui é muito forte, dá para poder se antecipar, vai ver o risco retorno aqui, ó. Ficava bem top, né? O risco retorno de 100 pontinhos ali para você pegar esse trade aqui, tá? Nessa região, e aí você teria o alvo lá em cima, cara. Olha só que trade fenomenal, entendeu? Lá em cima mesmo, nessa estrutura, ó. Nesse order block seria o ponto de saída, que seria ali 1.060 pontos, beleza? Houve essa oportunidade de risk entry. Ah, Felipe, não estou confortável aqui. Então, o que acontece? Lembra do episódio do que eu gravei aqui desse vídeo? Dessa falha de swing na continuidade do movimento, pegando o trade aqui. Inclusive, até postei lá no Instagram, cara. Isso aqui, dá uma olhadinha lá, galera. Tá muito top também. S-Money Club, tá? Siga lá porque tá top. Então, o que acontece? Acontece aqui também esse ponto. Ó. Lá no minuto, começa a falhar o swing. Porque o que acontece muito por aí é que a galera espera muito esse tipo de movimento. Inclusive, eu cito bastante. Esse é um movimento claro de reversão, pessoal. Porém, falha de swing também é um movimento que vai quebrar a estrutura para cima. Entendeu? Então, é justamente isso que acontece. E aí, eu narrei ao vivo lá o trade, né? Que foi exatamente esse trade aqui, ó. Esse trade aqui, tá? Foi o trade que eu tinha narrado. Tinha falado com o aluno, disse, cara, é um trader muito top, tá? Que está seguindo, é o mesmo exemplo que a gente viu ontem. Um trader de 50 pontos de stop. Pasmem, é isso mesmo, 50 pontos de stop, tá? E você tem um alvo lá em cima, cara. Lá em cima na estrutura, capturando inclusive liquidez, tudo aqui. Só que eu falei para ele, qual é o meu objetivo? Surfar até esse range ou, né, largar o osso lá na captura de liquidez, que foi exatamente aqui, ó. E aí o trade eu sairia exatamente aqui, 680 pontos, tá? 650, vamos botar assim lá no order block. Um trade ali de 13 para 1, cara. Olha só como que absurdo isso. Você está surfando a estrutura do minuto, né? Então, foi um trade que acionou também. E aí, eu tinha falado para ele, ó, se ele vier aqui, já que ele captura essa liquidez, ele pode retornar. Isso aqui é uma liquidez que ele pode querer capturar acima e jogar o preço para o outro lado. Então, não acionou, lógico, foi embora. Mas, meu irmão, olha que mágico esse trade, né? Muito top, muito bacana mesmo. E aí ele dá sequência para alta. O que, é que a gente tem para amanhã? O que, é que a gente tem para amanhã? Não, amanhã é feriado, né? Para sexta-feira. A gente tem um outro movimento, ó. Se ele veio aqui para mitigar essa estrutura, cara, ele vai fazer mais um boss lá em cima, beleza? Ele vai fazer mais um boss lá em cima. Ou ele pode começar a querer responder esse order block. Também pode ser, tá? Pode querer tocar aqui, ó, e começar a descer aqui. Então é importante ficar atento nessa estrutura para você poder pegar esse trade, surfar essa movimentação. Então o que, que vai determinar se ele vai cair daí ou se ele vai, de fato, capturar topo? É muito mais provável que ele capture topo, tá? Só para vocês entenderem aí, muito mais provável, porque de fato é uma movimentação que a gente já está esperando que aconteça por conta do movimento de topo do mercado, ou ele pode querer agora, né, corrigir esse ponto, tá? Para poder vir capturar lá em cima e fazer isso. É uma possibilidade também. Então tem que ficar atento nessa movimentação. É bem provável que aconteça isso. Já abre aqui já caindo, tá certo? Já no topo aqui, ó, já abre caindo, porque ele mudou o caráter, quebrou a estrutura, no caso, ele faz uma falha de swing interna aqui para poder mitigar esse movimento, mas ele pode nitidamente querer perder aqui, ó, e já começar essa estrutura. Então pense nessas possibilidades de venda. Se ele tiver de abrir, como está muito próximo do topo, se ele tiver de abrir, cara, ele vai abrir, né, capturando aqui o topo para poder cair ou seguir, tá certo? Se ele tiver de realmente reverter o movimento, ele vai fazer esse movimento e vai retornar. Então fica atento a isso, tá? Então, o que você tem que esperar para a próxima movimentação aí, de fato, é uma reversão do movimento, porém aguarda, porque isso aqui é liquidez, né? Ó, olha como tá nítido, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui como tá nítido. Isso aqui é uma liquidez, ó. Tá vendo? Então, liquidez de extremidade, ele não vai nem possibilitar você pegar e clicar antes, né? Sem que o pregão abra. Então é importante ficar atento a essa movimentação. Aguardar a perca ou a falha de swing aqui também internamente para poder romper, né?
romper esse fundo aqui e esse também para poder mudar o caráter, que é essa base que a gente tem aqui nessa estrutura. Beleza, gente? Então é isso que a gente tem. No dólar, cara, o dólar, ele fez um movimento bem parecido também com o do índice, né? Vocês sabem muito bem que o varejo, quem compra fundo topo e fundo duplo é varejo. Então não compro aqui nessa região, nem que você me dê o dinheiro. Felipe, toma o dinheiro. Não faço isso. Não rola, tá bom? Não adianta. Então foi um movimento totalmente desinteressante. O que eu gostaria que ele fizesse era viesse perder fundo, né? E aí a gente teria aqui nesse order block uma estrutura, tá? Para poder pegar o trade nessa máxima, tá? Da mínima ali até a máxima lá em cima, entendeu? Já que ele não faz isso, o que é que nos resta? Ele perder esse topo, tá certo? Perde esse topo nesse movimento e começa a querer mitigar, ó, essa região para poder continuar essa alta, beleza? Então, até então, a gente precisa deixar o dólar andar mais um pouco, porque isso aqui tudo é uma captura de liquidez, gera mais um equal low lá embaixo, então pode ser também que ele não rompa também esse topo, porque a gente tem isso aqui, ó, desse jeitinho aqui, ó, tá? Tudo muito acima dessa liquidez, então ele pode querer somente vir mitigar essa região para poder jogar o preço para baixo. E aí a gente começa a marcar os order block ali, tá? E os imbalances também. É isso aqui, ó. Ali não tem um imbalance, né? Aqui tem só essa região. Então ele pode querer vir aqui. No 5 minutos eu acho que acredito que deve ter também. Ó, tem esse ponto de parada aqui também de preço. Tá? Inclusive já foi testado ali um pouco, mas ele pode querer preencher mitigatura. Então assim, cara, é importante deixar rolar. Isso aqui é uma liquidez nítida, tá? Liquidez, ó. Isso é bom você ser tem que ser um farejador de quê? De liquidez, galera. E aí a gente entende que ele pode querer vir capturar aqui esse topo e aí jogar o preço para baixo novamente, capturando fundo tudo e chegando lá na região que a gente quer, tá bom? Então fiquem atentos a essas movimentações aí para o dólar também. Beleza, gente? Top demais? É isso aí, viu? Inclusive, galera, dê uma olhadinha aí no meme aí. Vocês gostaram do meme aí? Se você descobrisse que seu filho é tanto, mas ainda não usa o SMC, né? Meu irmão, já ri tanto, entendeu? Já ri tanto com isso que, sinceramente, tá bem interessante a participação de vocês aí. Então, é isso, tá, gente? Então, ó, um beijo no coração de todos. Até a próxima. Até sexta-feira. Ótimo feriado para vocês. Fiquem na paz e aproveitem para quê? Para estudar, né? Dê aquela estudada, aquela revisada. Tranquilo? Valeu, fui. Abraço.